Descobri o meu tipo do eneagrama. E agora? Se você está no processo de descoberta da sua personalidade através da ferramenta do eneagrama, se você já sabe o seu tipo, provavelmente essa pergunta já passou pela sua cabeça. Eu sou a Mari, do Carinhosamente, e fica comigo, que até no final dessa aula eu vou te explicar um pouco sobre esse processo de desenvolvimento para quem está se descobrindo através do eneagrama e vou deixar para você 3 primeiros passos básicos e extremamente importantes para você que quer continuar essa jornada de transformação. Bom, como eu falei, eu sou uma Mari do Carinhosamente e eu tenho trabalhado há muito tempo com o Eneagrama. E eu percebo que antes de explicar o que exatamente fazer com o tipo ou com essa descoberta da personalidade, a primeira pergunta que surge é: primeiro, como que eu faço para identificar o meu tipo? E aí a segunda pergunta é: o que eu faço depois que eu identifico esse tipo de personalidade? E aí, seguindo essa ordem de perguntas, eu vou explicar aqui para vocês o seguinte. Primeiro, como acontece esse processo de descoberta do Eneagrama? Gente, nós sabemos que nós somos seres humanos, nós não somos pessoas, né, quadradinhas, em caixinhas. Quando fala de seres humanos, 1 mais 1 nem sempre é 2. Então, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que eu gostaria que vocês prestassem muito atenção e levassem para a sua vida, em qualquer processo de desenvolvimento e, óbvio, em especial para você que está buscando, né, transformar suas relações, a sua carreira por meio do Eneagrama. A primeira coisa é, a gente tem aquela ânsia de, meu Deus, qual é o meu tipo? Quero me descobrir muito rápido. Tem sim algumas formas que vão te ajudar nessa descoberta, né, de uma forma mais rápida. E uma delas é, você pode fazer um teste. E existem também vários tipos de teste, de Eneagrama, os simplificados, testes mais completos. Só que o teste, ele vai te ajudar nessa descoberta do seu tipo. Muita gente acha que fazer o teste é o começo, o meio e o fim. E fazer o teste é talvez um primeiro passo de uma caminhada. Porque às vezes, na hora que você responde esse teste, tem gente que não é sincero nas respostas, tem gente que acaba, né, se confundindo ali, tá passando por um momento e o teste não vai ser tão correto, tão certo assim. Então, dá para confiar em todos os testes que eu faço? Não, como eu falei, nós somos seres humanos, né? 1 mais 1, aquela coisa. Então, o que acontece? Sim, façam o teste, mas não fiquem apegadas ao resultado do teste. Inclusive, eu vou aqui embaixo no link da descrição, eu vou deixar um teste simplificado que eu disponibilizei para vocês. Você pode baixar, pode fazer esse teste, mas não se apegue 100% nesse teste ou nessa resposta. Inclusive, como eu falei, dá para fazer o teste e ter ali 1, 2 ou 3 possibilidades de perfil para ir seguindo as outras dicas que eu vou dar ao longo dessa aula aqui. Se você gosta desse tipo de aula, assistiu as outras, está gostando dessas aulas, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que também se interessam, né, pelo tema do Eneagrama, porque assim eu sei exatamente o que vocês estão precisando saber mais e isso me dá mais força para continuar fazendo outros vídeos que vão, né, ao encontro daquilo que vocês estão procurando. A segunda coisa, o que acontece, né? Às vezes a gente sabe que o teste foi show, deu tudo certo, identifiquei o meu tipo, às vezes o pessoal aplica na empresa, algum familiar, e as pessoas falam sobre o seu tipo, né? Sobre a sua personalidade, sobre as suas características. Nossa, fulano, meu Deus, ele é muito perfeccionista e a gente tem o mesmo tipo de eneagrama, realmente eu percebo isso em mim também. E aí isso desperta uma certa curiosidade. Poxa, o que é isso? Tipo de eneagrama? Como assim? Personalidade? Também quero saber. E você acaba ouvindo falar de alguns tipos ou de alguns comportamentos e se identifica, às vezes com o comportamento e às vezes com a motivação. E acaba percebendo que por trás dessa personalidade tem algo a mais, que de fato está se conectando com quem você é. Talvez se eu falar aqui a característica de alguns dos tipos, você vai perceber que umas características têm muito a ver com quem você é e outras de cara você vai falar, nossa, eu não tenho nada a ver com isso, né?
também por essa questão de, no dia a dia, a gente convive com outras pessoas e a gente consegue perceber, né, a diferença que tem de um comportamento em outro, até em uma mesma situação. E uma terceira hipótese é você passar por uma mentoria ou por um curso mesmo de Eneagrama, onde você vai ouvir sobre a ferramenta completa, vai descobrir o seu tipo, vai conseguir se desenvolver. Eu vou falar um pouco mais pra frente de como funciona, né? Que o Eneagrama ele não é só a descoberta do tipo, mas tem outras etapas que também valem a pena e são fundamentais no desenvolvimento. Agora tem uma coisa, gente, que é muito importante. De tudo isso que eu falei, de você fazer um teste, de você poder ouvir falar e se identificar, você participar de uma mentoria ou de um curso, tem uma coisa que não pode acontecer, ou que não é legal que aconteça, que é uma outra pessoa acabar dizendo qual é o seu tipo. Apenas por uma questão, às vezes, de comportamento. Ah, tu é desse jeito, sei lá, tu é bem, enfim, falante, alegre, feliz, sempre. Ah, então tu é tal tipo. Não é assim que funciona no Eneagrama. Quando a gente observa os comportamentos, ele nos diz algo sobre a nossa personalidade que está ao redor da nossa essência. Ou seja, o que a gente vê das outras pessoas é algo muito superficial, é muito simples. E aí eu recebo às vezes algumas perguntas ali no Instagram do Carinhosamente, inclusive se você não nos segue ainda, pode nos seguir, eu vou deixar o link aqui embaixo. @carinhosamente. E lá a gente fala sobre o processo de desenvolvimento de mulheres que querem melhorar a carreira e as relações através do Eneagrama. E outro dia uma moça me perguntou assim, Mari, como que eu sei para ter certeza do meu tipo? E aí eu fui explicando para ela como funciona o processo e ela me disse, não, é que na verdade uma amiga me disse qual é o meu tipo e eu andei estudando sobre ele. Gente, às vezes isso vai dar certo, porque de fato a amiga pode ter acertado. Mas isso não é legal. Nem na mentoria, nos processos de curso, nos processos de mentoria que a gente faz, que eu faço, a ideia não é dizer para outra pessoa quem ela é. Nós explicamos toda a essência, a motivação e tudo que está por trás daquela personalidade e a própria pessoa se descobre. A pessoa que vai dizer assim, nossa, muito eu sou muito assim, isso tá dentro da minha alma. E às vezes a pessoa vai dizer, não tem muito a ver e tal. Então, assim, de todas as formas de se descobrir, a única que eu não recomendo é não deixe alguém te dizer qual é o teu tipo de Eneagrama, porque isso pode dar muito problema. E falando também ainda sobre essa etapa de descoberta, eu sei que a gente tem aquela ânsia aquela necessidade, né, de se encaixar em uma caixinha. A gente quer ter um tipo, né, para chamar de meu. A gente quer uma personalidade. Só que às vezes, gente, como eu falei antes, como nós somos pessoas diferentes, cada processo acontece de uma forma diferente. Tem gente que de cara vai ler o perfil e vai falar, eu inteirinha, sem tirar nem pôr. E vai ter pessoas que realmente está fazendo muito sentido, mas eu não tenho certeza. Tem gente que leva um processo de 6 meses, às vezes até mais, para ter certeza do seu tipo. E tem gente que fez o teste, leu ali e já descobriu. Então, eu gostaria que você não ficasse se comparando também às outras pessoas. Esse é um processo muito importante e muito individual seu, do seu processo de descoberta. Você com você mesma vai dizer assim, poxa, essa necessidade interior, essa motivação interior realmente tem muito a ver comigo. Nada melhor ou ninguém melhor que você mesma para fazer a sua própria identificação. E aí eu falei sobre Eneagrama, talvez você conheça já o Eneagrama muito bem, já esteja estudando, já saiba o seu tipo, ou às vezes você chegou agora e ainda está nesse processo de entender o que é e como funciona o Eneagrama. Esse vídeo vai funcionar para as duas pessoas, para quem já está no processo e para quem acabou de chegar, né? Acabou de ouvir falar sobre Eneagrama, porque as 3 dicas que eu vou dar no final são fundamentais. Então, eu vou fazer uma breve aqui do que é o Eneagrama, mas eu vou deixar por aqui, o link de um vídeo completo que eu fiz sobre o que é Eneagrama, como ele funciona e outras nuances da personalidade que com certeza vai te ajudar, tá? O Eneagrama é muito maior do que apenas um
teste de personalidade. Preciso começar dizendo isso. Ele é uma ferramenta de transformação pessoal. E quando eu falo de transformação pessoal, algumas pessoas levam para um lado totalmente holístico, no sentido de espiritualidade e tudo mais. Particularmente, eu concordo que sim, em toda transformação pessoal tenha essa parte do desenvolvimento da espiritualidade. De fato, né, nós somos seres espirituais, enfim, de acordo com com o que cada pessoa acredita. Ainda assim, eu costumo trabalhar o Eneagrama de uma forma um pouco mais prática, trazendo essa descoberta e todo esse conhecimento que eu vou falar para vocês hoje de uma forma mais prática, no dia a dia. De nada adianta a gente ouvir falar sobre Eneagrama, descobrir nossa personalidade, né? O que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim que precisa ser trabalhado e não conseguir trazer para o nosso dia a dia, não conseguir aplicar nas nossas relações. Então, quando eu falo de Eneagrama, é muito disso que eu tô falando, de nos conhecer para aplicar no dia a dia. E aí eu não sei se você é casada, se você se relaciona, enfim, mas a gente consegue perceber isso nas nossas relações, porque às vezes na mesma situação você age totalmente diferente da outra pessoa. E eu falo particularmente porque estamos em 2020 agora, que eu tô gravando esse vídeo, e eu casei o ano passado, em 2019, e é um processo muito interessante, como duas pessoas podem ser opostas e podem ser parecidas ao mesmo tempo. E como essa questão de se relacionar e casar, no caso de viver todos os dias no mesmo processo, né, a forma como cada um pensa, ele pensa e se preocupa com outras coisas, e às vezes a gente conversa, a gente se entende, né? Só que meu desejo interior é outro, e o Eneagrama é maravilhoso, porque ele consegue nos fazer enxergar de fato, primeiro, o que a gente pensa, o que é essencial, né? A nossa competência essencial interior, e também compreender o outro. Aí eu não falo só de relacionamento, né? Casamento, né? Até porque casamento é uma grande experiência na vida da gente. Se você é casada, sabe muito bem do que eu tô falando. Mas eu falo também questões relacionadas a trabalho, aos seus colegas, às vezes em uma mesma situação, gente. Se tem 6, 7, 8, 9 pessoas dentro da empresa, vocês vão ver. Cada uma vai dar uma ideia totalmente diferente ou vai se mover de uma forma diferente, e o Eneagrama explica o porquê isso acontece. Como eu falei antes, ele é mais do que um sistema de descoberta de comportamento. A melhor definição de Eneagrama para mim é a seguinte: que nós somos uma essência e nós temos uma personalidade. É como se a essência fosse quem a gente é, de fato. Sabe aquela coisa, o que eu nasci para fazer nesse mundo? É isso que é a nossa essência. É aquela força maior que nos move e acaba motivando todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos. Agora, uma vez que o mundo, né, esse, do jeito que você conhece, que nós vemos hoje em dia, não teria como a nossa essência ser tão pura assim, tão clara, tão evoluída, porque a gente meio que tem que se adequar, ou teve que se adequar, para conviver nesse mundo, né, com outras pessoas. E aí é onde entra o quê? A personalidade, que é a capinha que acaba englobando a nossa essência. Então nós somos uma essência, nós temos uma personalidade que fica ali tentando proteger e na verdade até atrapalhando a nossa essência de evoluir, e a nossa personalidade tem comportamentos, e é por isso que eu tô falando para vocês. Quando a gente observa uma pessoa, a gente tá vendo o comportamento dela, que quem manifestou esse comportamento foi a personalidade, e a personalidade estava tentando proteger a essência dessa pessoa. Ou seja, se você tá vendo o comportamento, você não tá vendo nada, porque quem essa pessoa é a essência, e assim serve pra gente, tá? Ao mesmo tempo, o caminho de descoberta, quando ele acontece ao contrário, ele fica muito mais fácil de identificar. Às vezes, se você para pra pensar, e você já deve ter parado pra pensar sobre isso, todo ser humano no mundo, eu acho que já pensou sobre isso. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha essência? São respostas muito difíceis de encontrar. Agora, quando você consegue observar o seu comportamento, falou, cara, eu ajo exatamente dessa forma, olha que loucura. Eu penso assim, eu sinto assim, você observa o comportamento e identifica. Acaba compreendendo a sua personalidade.
E através do desenvolvimento da sua personalidade, que a gente começa a mexer, né, nas questões da personalidade, nós conseguimos evoluir e retornar para a nossa essência. Então, basicamente, o Eneagrama vai nos ensinar a manifestar as virtudes de um ser humano e conhecer a nossa competência essencial. Como eu falei, quer saber mais sobre o Eneagrama? Eu vou deixar o link aqui do vídeo, onde eu falo outras questões relacionadas aí de que, tá vendo essa figurinha aqui, que é o Eneagrama? Não são só 9 tipos de personalidade, mas eles se conversam entre si, essa divisão por cores tem um sentido, e tudo isso eu explico nesse outro vídeo sobre o que é o Eneagrama. E aí, falando agora, né? Beleza, Mari. Primeira coisa, como é que eu descubro meu tipo? Já expliquei. Agora, qual é o risco, as coisas ruins que podem acontecer na hora que a gente descobre a nossa personalidade? Vamos lá. Tudo, gente, na vida tem risco e oportunidade. Coisa boa e coisa ruim, de acordo com a forma que a gente está utilizando e aplicando o Eneagrama. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é isso aqui. Coisa ruim: estereotipar e utilizar o Eneagrama como um limite de quem nós somos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você começa a observar as pessoas, observar os comportamentos de cada personalidade, você começa a ficar pragmático, sabe? Ai, fulano é isolado mesmo. Ele, não fala com ninguém. Ai, fulano é o bobo da corte, né? Ela é desse jeito mesmo. E aí você começa a enquadrar a pessoa em caixinhas que geralmente não vão ser caixinhas da essência. Nossa, fulano é iluminada. Não, geralmente vai ser caixinha de coisa ruim, de comportamento que não é legal, ou que mais aparece, que mais se manifesta. Então, a primeira coisa que você não pode deixar que façam com você, que você não pode fazer com você mesma e muito menos fazer com outras pessoas, é estereotipar. Usar o Eneagrama para ficar se chamando pelo tipo, ficar reforçando aquele aspecto que a pessoa precisa desenvolver. É claro, né, gente? Eu aplico o Eneagrama às vezes nas empresas e sempre tem aquela coisa que eu percebo que é saudável, sabe? Eu tava aplicando o Eneagrama e aí quando a gente saiu da sala, eu abri a porta, todo mundo me olhou e falou: "E aí, fulano, qual é o teu tipo?" Porque o pessoal tava brincando de vem pro time do tipo 4, vem pro time do tipo 3, porque a gente se conversa, a gente se entende. Agora, é uma estereotipação ali? Mas é uma coisa saudável, é do tipo, sabe a minha alma conversa com a tua, a gente sabe o que a gente tá falando. Agora, quando é um estereótipo negativo, enquadrando a pessoa na caixinha, e outra, gente, o que acontece? Quanto mais intimidade a gente tem com a pessoa, mais fácil de a gente estereotipar jogando na cara. Então, não façam isso. A ideia é evoluir e desenvolver. Não ficar usando o ponto negativo do outro contra o outro. Por exemplo, como eu falei, eu casei há pouco tempo, às vezes eu e o marido, a gente usa algumas coisas assim, nossa, meu Deus, eu fui muito tipo tal agora nessa minha ação, nossa, como eu pensei dessa forma, olha como realmente sou esse tipo. Por quê? Por questão de se conhecer, mas nunca enquadrando na caixinha de uma forma negativa. Uma outra coisa que acontece é negar a personalidade. Lá no Instagram, as meninas me perguntam muito assim, ou já me perguntaram, né? Mari, tem algum tipo que acaba não gostando de descobrir que é essa personalidade? Ou às vezes as pessoas querem saber assim, tá, qual é o tipo que menos gosta de saber que é o tipo, né? O que acontece? Não tem a ver com tipo A ou B de Eneagrama, ou personalidade A ou B. Tem a ver com o momento daquela pessoa. É só você olhar pra você. Quantas vezes alguém te disse algo sobre você? Ai, tu é tão, sei lá, exibida. E aí tu ficava assim, não, capaz, gente, exibida? Não sou não. Por quê? Porque naquele momento tu não parou pra prestar atenção. Porque naquele momento realmente tu sente que tu é exibida, mas tu tá tentando mudar, e aí é difícil admitir aquilo. Enfim.
às vezes, eu sempre gosto de falar, no processo de descoberta, quando você olha um perfil e já não suporta as atitudes dele, preste atenção que ali pode ter alguma coisa, tá? Não, isso aqui eu não sou jamais, meu Deus. Exemplo, outro dia eu perguntei no Instagram quais os 3 sentimentos que você mais tem, que tem a ver com as tríades do Enneagrama, e eu até vou deixar o vídeo das tríades aqui para você assistir também, é bem interessante. São os 3 principais sentimentos que cada tríade tem, que é medo, a raiva e a vergonha. E aí uma moça, pelo amor de Deus, medo eu não tenho de forma alguma. E aí depois ela fez o teste, o que ela descobriu? Que ela era um tipo da tríade do medo. Então, quando a gente nega demais alguma coisa, pode ser que nós estejamos com dificuldade de integrar aquilo na nossa vida, tá? Agora, o oposto disso é amar, é se apaixonar pela personalidade. Lembra que eu falei que nós somos uma essência, nós temos uma personalidade e nós manifestamos através dessa personalidade comportamentos. Então, a ideia, gente, não é ser a personalidade, não é melhorar a personalidade, não, mas é se trabalhar para que essa personalidade suma cada vez mais e a gente assuma a nossa essência. O que acontece muitas vezes nesse processo? A pessoa se apaixona. O quê? Rígida, séria, pessoa que bota bronca, bota banca quando chega nos lugares. Eu sou essa mesmo. Gente, a pessoa tá se apaixonando por algum aspecto e não é tão positivo. Ou, aí, para não falar só de um tipo, né? Ah, nossa, perfeccionista e rígida, sou mesmo. Ai, aquela que ajuda sempre todo mundo, que nunca tem problema, mas tá sempre disposta para todos. Ou assim, não, eu sou aquela que realmente, eu sempre penso em sucesso em primeiro lugar e o que os outros pensam de mim é muito importante. Ou eu sou aquela que nossa, eu sou muito emocional, sou muito emotiva, né? Sou totalmente empática, então eu nunca tenho um dia estável. Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Ou então é aquela que, nossa, eu tenho uma super dificuldade de me conectar com as pessoas, então eu fico lá estudando no meu canto e acabo me isolando pra não me machucar. Ou aquela que, realmente, sou cagona, sou medrosa, meu Deus do céu, penso 30 vezes antes de fazer alguma coisa. Ou aquela, sou de bem com a vida, tá tudo bem sempre. Eu, inclusive, quando tá coisa meio ruim, eu faço de conta que tá tudo bem. E tem aquela que é essa que eu falei primeiro, né? Eu boto banco, eu gosto que as pessoas tenham medo de mim. E por último, tem aquela que, meu Deus, eu, finjo demência e faço de conta que, não, o quê? Ai, não entendi. Me machucou? Machucou, mas eu não vou mostrar porque eu não quero me incomodar. Falei um pouquinho aí de cada tipo, né? Então, quando você ama demais a sua personalidade, significa que você às vezes não está disposta a se desenvolver. Então, a ideia não é nem 8 nem 80, não é para odiar aquilo que você ouviu e leu, e nem amar demais e nem se apaixonar. Porque quando a gente se apaixona pela nossa personalidade, significa que talvez a gente esteja um pouquinho distante aí da nossa essência. E, por último, é continuar se identificando e não observar as barreiras criadas para se defender. Que é o quê? Sempre querer trabalhar a personalidade, e nunca dar um passo além da personalidade. Nunca se desafiar, que é um dos 3 passos que eu vou dar para vocês lá no final. Nunca se desafiar a fazer uma coisa diferente, a ir contra aquilo que a tua personalidade já está acostumada, às vezes, há anos a fazer. E aí, eu tava ouvindo outro dia um vídeo de um colega, e ele deu uma explicação muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, é como tu ir no médico, por exemplo, e tu receber, ele te dá um diagnóstico de diabetes, tá? Falando aqui da parte ruim de conhecer o Enneagrama. Olha, fizemos o teste ali e você tem diabetes. Aí a pessoa sai do médico e fala o seguinte, então, eu sou diabética. E não melhora a alimentação, não faz exercício físico, não se cuida. Isso é essa questão de continuar se identificando, pegar aquela personalidade, aquela parte que precisa ser melhorada para si e usar isso como desculpa de não ser autorresponsável pela sua transformação e pela sua mudança, tá?
E aí, falando agora, né, antes de a gente entrar no que deve fazer, meu Deus, depois que eu já sei meu tipo, o que eu tenho que fazer? É importante a gente saber, a gente falar que, entender cada vez mais que quando a gente descobre o tipo ou a nossa personalidade do Eneagrama, é só o começo. Tenham isso na cabeça de vocês. É só o começo. Um outro colega meu usa a ideia de que descobrir o seu tipo do Eneagrama é igual abrir a porta de casa. É apenas a porta. Quando você abre a porta de casa, você entra, aquela casa tem vários ambientes, cada ambiente serve para uma coisa, cada ambiente precisa ser mexido de uma forma diferente, mobiliado de uma forma diferente, cozinha para uma coisa. Tem gente que vai dar mais importância e mais ênfase na cozinha naquele momento, tem gente que está precisando de um escritório, enfim. Descobrir o seu tipo do Eneagrama é igual abrir uma porta. E eu falo isso, gente, porque quando a gente descobre o nosso tipo, descobre a nossa personalidade através da observação do nosso comportamento, fica mais perto ou mais fácil de cada vez mais a gente desenvolver a nossa essência. Eu falo isso porque depois de descobrir o seu tipo, você vai poder descobrir o seu instinto. Além de descobrir o instinto, você pode descobrir qual a sua asa. Você pode perceber como que faz o seu desenvolvimento através das flechas, qual tríade você faz parte, qual nível de desenvolvimento você está. Ou seja, tudo isso e a cada tema que eu fui falando aqui, né, vai ser um vídeo novo que eu tenho que gravar, porque descoberta de perfil é o começo da sua caminhada, da sua jornada, da sua transformação. Quando a gente descobre o nosso tipo, primeiro, as tuas motivações interiores vão explicar do que você está fugindo a vida toda e do que você está buscando a vida toda. Segunda coisa, o Eneagrama ele não é uma ferramenta por si só. Não é só, já usei o Eneagrama. Não, usei o Eneagrama e você consegue complementar as atividades do Eneagrama usando outras ferramentas. Porque ele vai te explicar as tuas questões, as tuas motivações, tua forma de pensar, tua essência, teu comportamento, tua personalidade. Mas a mudança, gente, só vem quando a gente vive as situações. E até, eu vou dar um exemplo porque tem alguns tipos do Eneagrama que acabam achando que saber de algo a pessoa já mudou quando ela sabe de alguma coisa. Ai, nossa, que interessante, li o Eneagrama e agora daí eu já estou transformada. Não é assim que acontece. Um exemplo bem prático, né, sobre isso é você lê um livro sobre ser menos ansioso e agora você ser menos ansiosa. Nossa, eu li um livro sobre ansiedade, sobre como ser menos ansiosa. Daí agora eu li um livro e eu já sei como ser. Como não procrastinar. Aí você vai lá ler o livro e pensa o quê? Não, já mudei? Não. Ler o livro é igual a descoberta do Eneagrama. É o primeiro passo para a sua mudança, para a sua transformação. E eu costumo dizer que o Eneagrama é como um mapa, porque ele vai fazer na nossa vida o papel de bússola. Ele está apontando para um norte, que é a nossa essência, mas ele vai nos apresentar as outras partes da caminhada, vai apresentar a nossa asa, como que nós somos do nosso tipo de personalidade com a asa, né, de um lado ou de outro. Como que eu faço para fazer um movimento de desenvolvimento indo, né, até um outro perfil? Como que eu sei em que nível de desenvolvimento que eu tô para conseguir me observar e trazer à tona, né? Trazer no dia a dia essas práticas que vão me fazer mudar. Então, é basicamente isso. Toda jornada, gente, tem seus altos e baixos. Tem gente que vai conseguir dar um passo de cada vez. Tem gente que vai dar um passo e vai voltar dois, e a cada passo é uma descoberta nova a respeito de você mesma. Até porque a situação, a nossa essência, gente, ela não muda. A sua essência, quem você é, não vai mudar. Mas como você bem percebeu, o seu comportamento muda ao longo dos anos. O que você aprende, a sua maturidade, a sua experiência de vida vai moldando quem você é. E se você já fez esse exercício de olhar para trás e observar
Quais os seus trabalhos, como que foram as suas relações, tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, provavelmente você vai perceber um padrão. E às vezes esse padrão fala muito a respeito da sua essência, de fato, de quem você é. Então, assim, esse mapa, essa bússola tem a ver com isso. Quem eu sou o tempo todo e o que eu faço para fugir disso ou buscar quem eu sou. E aí, falando agora do que eu devo fazer, o que você deve fazer depois da descoberta do tipo. Já sabemos como você pode descobrir o seu tipo, quais os riscos, o que você não deve fazer. Já sabemos também que a descoberta do tipo é apenas o começo, então não ache que agora eu sei meu tipo, agora tá tudo certo. Não é assim que vai funcionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao longo desse processo de descoberta é autoobservação. O que significa essa autoobservação? Lembra que eu disse que tem um comportamento que vai te mostrar qual é a tua personalidade, que vai te fazer chegar mais perto da tua essência quando tu manifestar ela, quando tu descobrir ela? O que acontece, gente? Quando a gente se observa, observamos os nossos passos, observamos o que a gente faz que é de bom e o que é de ruim, o que nos atrapalha. Por exemplo, se eu te perguntasse hoje assim, as pessoas costumam te chamar ou te pedir ajuda ou te elogiar pelo quê? Tem um padrão aí nesse elogio. Você pode perceber que as pessoas sempre te chamam ou te procuram por alguma coisa. Talvez você vai descobrir que é uma coisa muito boa e talvez você vai descobrir que é uma coisa muito ruim. Sei lá, as pessoas só me chamam pra, enfim, fazer fofoca, né? O que acontece, gente? Por que a autoobservação é o primeiro passo? Porque ninguém muda aquilo que não está se incomodando. Não adianta você dizer para outra pessoa, nossa, isso é horrível, tu costuma fazer isso sempre, nossa, isso me incomoda, e você vai continuar falando isso para a pessoa, inclusive do tipo, sabe, nossa, tu consegue perceber que o teu tipo do enneagrama faz tal tipo de atitude, enfim. E aí, se a pessoa não percebeu, ou se a pessoa não está incomodada com isso, ela não vai mudar. Ninguém toma atitude quando não está de fato incomodada com aquela situação, sabe? A gente só se move quando a gente percebe que aquela situação já não serve mais pra gente. Então, a primeira coisa é você observar o que você precisa ou gostaria de mudar hoje na sua vida. Qual padrão de comportamento você percebe que te atrapalha de mudar? Inclusive, essa é uma boa pergunta. Se você quiser, óbvio, deixar aqui embaixo nos comentários, coloca pra mim, responde essa pergunta. O que você gostaria de mudar hoje num padrão de comportamento que você percebe que você sempre faz? Sabe aquela coisa, corre, cai sempre no mesmo lugar? Escreve aqui embaixo só pra eu entender e perceber como que vocês, se vocês já estão, né, até se auto-observando. Esse é o primeiro passo. O segundo é exatamente essa pergunta que eu fiz. Tá, Mari, uma coisa me incomodar uma vez só. Aconteceu algo e eu não gostei. Agora, eu percebo, por exemplo, que todo relacionamento que eu entro, eu tenho problema com, sei lá, comunicação. São padrões que se repetem ao longo da nossa vida, independente da situação. São situações diferentes, mas o padrão é o mesmo. E o que acontece, gente? Quando a gente observa qual é o padrão, observar o padrão facilita que a gente não caia nesse padrão novamente, tá? É uma observação que eu percebo que aquilo tá me incomodando, que eu repito muitas vezes e é o primeiro passo para a mudança, observar que ele existe. E, por último, quando a gente entende, né, qual é a nossa essência, e a gente começa a entender as motivações internas, com certeza fica muito mais fácil para a gente conseguir descobrir qual o caminho para a gente se desenvolver. Se a minha essência é essa, qual é a flecha que eu posso, qual é o outro tipo do enneagrama que vai poder me ajudar? Ou qual a observação dos padrões? Tá, já observei que meu padrão é esse. Então, que padrão ou que outro tipo de atitude eu posso ter para quebrar esse padrão? E aí eu falo isso para vocês porque quando eu comecei com Carinhosamente, por exemplo,
Eu ficava muito preocupada, meu Deus, como é que eu vou falar com as pessoas? Será que alguém, né, vai me julgar? Será que vão entender o que eu tô falando? E às vezes eu percebia que na hora, sei lá, de criar conteúdo, vinha esse padrão de pensamento. Que não vai dar certo, que meu Deus do céu, que eu tô super preocupada. E aí esse padrão começou a se repetir. Será que as pessoas vão entender o que eu tô falando de enneagrama? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que as pessoas vão gostar do jeito que eu falo? E aí eu comecei a pirar nisso. Quando eu observei que toda vez que eu sentava pra criar conteúdo, vinha isso na minha cabeça, meu Deus, isso é um padrão de medo. E aí eu fui listar, que eu sou muito de escrever, né? Eu adoro escrever coisas, eu acho que a escrita, né, nos ajuda a transformar. E aí eu comecei, por que esse padrão vem na minha cabeça? O que que eu penso? Por que que eu penso? Qual é o meu medo? E através disso, eu comecei a me colocar em situações que me ajudaram a sair desse padrão. Vou falar de uma coisa que eu não conheço, ou acabei de estudar, acabei de ler essa parte do livro, tô com medo, tô insegura. Ok, o que eu posso fazer para que esse padrão mental não venha novamente? E aí, através da atitude, tu quebra o padrão. Através da atitude, tu quebra o padrão. E é isso que eu vou explicar no próximo slide aqui para vocês. Depois que a gente descobre o nosso tipo do enneagrama, o que a gente faz depois de descobrir a nossa personalidade, a nossa essência e os nossos comportamentos? Então são 3 coisas, não é só, já sei meu tipo. Não, eu sei meu tipo. Mas como que se manifesta a tua essência? Como que é a tua personalidade e quais os teus padrões de comportamento? Já tá sabendo esses 3? Já tá estudando sobre esses 3? Ok. A primeira coisa é consciência. O que é consciência, gente? Vamos lá. Como eu falei pra vocês, às vezes as pessoas acham que descobrir o tipo tá no comportamento. E saber o comportamento não vai fazer a gente mudar. Exemplo, sei lá, eu tenho muito, medo, suponhamos. Tenho muito medo. Esse é o comportamento. Descobrir que eu tenho medo muda alguma coisa? Não. Ele por si só não muda. Mas tem um perfil específico do enneagrama que ele descobre que ele tem muito medo, mas que a essência dele é bravamente corajosa. Opa, o que muda isso na cabeça da pessoa? Que o padrão de comportamento que eu tenho não está sendo compatível com quem eu sou. Ou seja, a gente tem um contraponto. Saber que eu sou medroso não me ajuda em nada, mas saber que a minha essência me permite ser uma pessoa corajosa, me faz entender que há possibilidade de resgatar e extrair dentro de mim, por meio de atitudes, de técnicas, de prática, aquilo ou quem eu realmente sou. Então, primeira coisa é a consciência, que tem a ver com a essência. A segunda coisa que eu falei para vocês é observação. Porque o que acontece? Como eu disse, nós somos uma essência e nós temos uma personalidade, e essa personalidade, gente, para proteger a essência, ela tem os seus mecanismos de defesa. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um tipo de enneagrama que ele não quer perder a sua paz interior. A essência desse tipo de enneagrama é uma pessoa extremamente presente, empoderada, porém muito pacífica e harmoniosa. É alguém que as pessoas se importam, alguém que a pessoa sente falta, de fato, é uma pessoa de presença. Sabe aquela pessoa que só de entrar na sala já tem uma paz no ambiente por aquilo que ela gera? Isso é a nossa essência. Como a gente consegue observar, como eu falei, já tem consciência da minha essência, começo a observar qual é o mecanismo de defesa que limita essa pessoa de ser essa essência. Já que a essência dela é ser tudo isso que eu disse, de ter paz, né? De conseguir transmitir a paz para o ambiente, qual é o medo dela? É justamente de perder a paz. Então, o que a personalidade faz? Já sei. Vou botar um mecanismo de defesa. Vou bloquear o sentimento, bloquear a presença. E essa pessoa não vai achar, né, que ela tá sem sentir, ela não vai ter medo, na verdade, né, de perder a paz que ela tem. O que acontece? Tá acontecendo maior situação
no ambiente, seja de confusão, de discussão, de briga, ou às vezes até uma reunião saudável, e a pessoa não está em presença. O mecanismo de defesa dessa pessoa é o quê? Fazer de conta que ela não está ali. Ela está olhando, ela está ouvindo, mas ela não impõe sua opinião, ela não opina, ela não concorda nem discorda. O mecanismo de defesa é narcotização. Não estou sentindo nada. Ou seja, o mecanismo de defesa dela bloqueia a essência dela, que é ser uma... Gente, olha só, falando na essência, né? Gente, olha só. Calma, vamos ouvir os dois lados? Pode falar, fulano, olha que interessante teu ponto de vista. Pode falar, ciclano. Gente, será que entre o A e o B a gente não consegue um A e meio? Entre o A e o C a gente não consegue ir pelo B? Quando a pessoa tá na essência, ela faz isso, ela manifesta essa paz, essa força de quem ela é. Mas, primeira coisa que tem que acontecer, ela tem que saber, ter a consciência da essência dela e, segundo, observar o mecanismo de defesa que bloqueia ela de ser essa essência. E aí o que ela faz? Ela fica ali na reunião. O que tu acha, fulana? Acho que sim. Ai, mas eu acho que não. E tu? Ah, eu acho que não. E ela não manifesta a sua essência, porque ela tá o quê? Usando o mecanismo de defesa que limita quem ela é, limita a personalidade e limita a essência. E por último, é o quê? O famoso boca na botija. Eu gosto desse termo porque ele é muito real. É exatamente isso que eu falei. É a pessoa tá ali naquele momento de percepção e... mais uma vez... Eu tenho uma opinião sobre esse assunto? Tenho, mas mais uma vez eu tô dentro daquele padrão. E aí ela coloca práticas que vão auxiliar ela a quebrar o padrão da personalidade e se aproximar do padrão da essência. E aí, gente, quando eu falo desses 3 passos, consciência, observação e prática, eles não são os 3 passos do sucesso. Eles são os passos diários e contínuos. Hoje eu vou conseguir ter consciência. Às vezes amanhã consigo me observar. Às vezes no outro dia eu consigo ter prática. Tem dia que eu observo, mas eu não consigo praticar. Tem dia que eu pratico, mas eu não parei para observar o que era. Então, esses 3 passos ao longo da sua caminhada descoberta do Enneagrama, ele é como se fosse um passo cíclico. Suponhamos que tal padrão você já consegue quebrar, você já consegue praticar, mas existem outros padrões que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E essa prática, gente, ela tem muito a ver também com aquele vídeo que eu vou de novo deixar aqui embaixo para vocês, das tríades. Suponhamos que tu é uma pessoa muito mental, que tudo acontece na tua cabeça, tu planeja, tu pensa, futuro, passado, meu Deus, tá tudo ali, tudo é na tua cabeça. O mundo acontece na tua cabeça. Quais as práticas que te fazem evoluir? Parar de focar o mundo na mente, trazer o mundo para o sentimento, trazer o mundo para o corpo. Que atividades que eu posso fazer que vão me trazer presença aqui, agora e que vão liberar a minha mente de tantos pensamentos loucos, né? De aquela coisa desenfreada, aquela mente tagarela que a gente chama. Do contrário, para quem é sentimental, por exemplo, que é da tríade dos emocionais, tem uns que são emocionais demais, então ficam, tudo sente, tudo acha que é dele, né? Aquela coisa de emoção desenfreada. E tem aqueles que, por saberem que são emocionais, bloqueiam os seus sentimentos. Não, eu não falo de sentimento e tal. Quando tu descobre que tu é da tríade do emocional, tu consegue fazer o quê? Práticas que vão te trazer a liberação do coração. Vai falar sobre emoção, vai falar sobre sentimento, vai começar a ativar aquilo que está esquecido dentro da tua tríade. E aqueles que são da tríade dos instintivos, que tem a ver com sentir, né, e compartilhar o mundo através do corpo, o que vai acontecer? Pessoas que vão fazer a prática de planejar, não ser tão instintivo. Tem um perfil do Enneagrama que é da tríade dos instintivos que eu brinco, né? Ele não tem filtro, que é pensou, falou. Ele não tem o filtro do coração de será que essa pessoa vai entender o jeito que eu tô falando?
Será que se eu cobrar dessa forma vai ser bom ou vai ser ruim? Não, não tem isso. Pensou, falou, pá. Quando viu, magoou alguém. Meu Deus do céu, fulano tá magoado por quê? E a pessoa não percebeu. Então, a prática dos instintivos é, se eu sei, que eu percebo, que eu vivo, que eu compartilho com o mundo através do meu corpo, que outras práticas eu posso fazer e ter para começar a equilibrar e manifestar a minha essência através daquilo que eu tenho de bom, de melhor para oferecer e sair, né, e me distanciar dos meus padrões negativos. Tá certo? E para fechar esse vídeo, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, processo de desenvolvimento é uma jornada, tá? Isso serve para a vida, isso serve para as relações e principalmente para o Eneagrama. Então, quero pedir para vocês comentarem aqui embaixo se esse conteúdo te ajudou e no que esse conteúdo te ajudou. Que insights que você teve ao longo dessa aula, ao longo dessa explicação que eu dei para vocês. E, como eu disse antes, aqui embaixo, ou no link, né, na descrição ou nos comentários, tem aqui o teste para você baixar e fazer descobrir, né, o seu tipo do Eneagrama, se você está chegando por aqui agora e quer confirmar ou quer mandar também esse teste para alguém que está curioso aí em descobrir a sua personalidade, tá certo? Curta esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal e obviamente ative as notificações para que você seja avisada a cada vídeo novo e também nos sigam ali no Instagram do Carinhosamente, porque ali eu troco dicas diárias com vocês sobre o processo de desenvolvimento. Tá certo? Um beijo, muito obrigada por assistirem até aqui. Se gostarem dessa aula e acham que ela pode ajudar alguém, compartilha também com alguém que tá aí se descobrindo por meio do Eneagrama e quer saber o que fazer depois da descoberta do seu tipo, tá bom? Beijão e até a próxima aula!